Seguindo aqui para o segundo ponto aqui do vídeo, né? Já deixa nos comentários se você tá gostando desse tipo de conteúdo. É um pouquinho mais básico ali, mas eu acho que é importante, né? Porque a gente vai começar a aprofundar outros tipos de conteúdos aqui no Codando TV, então tendo uma base ali um pouquinho mais sólida vai ajudar bastante você ali a até entender alguns cenários. E a gente vai estar falando algo que, pelo menos na minha cabeça, eu não vejo tão cedo de ser não muito mais utilizado, né? Que é a Activity. Se você trabalha em um projeto muito antigo, vai ter uma Activity. Pode ser uma Herdando Activity, uma App Comp Activity, pode ser o que for, vai ser uma Activity. Se é um projeto mais atual, vai ser uma Activity. Se você trabalhar com Compose, você vai ter que ter uma Activity. Então é muito importante você entender o ciclo de vida da Activity e esse tipo de comportamento, tá? A gente vai começar aqui, eu falei um pouquinho no application, mas agora vai fazer mais sentido eu falar de novo agora. Quando você executa uma Activity, vamos supor que você tem dois tipos de Activity. Tem mais, tá? Mas na minha cabeça, pelo menos, dá pra forma de fazer. Mas vou falar dois fáceis pra você entender. O primeiro é a Activity que ela vai abrir a partir de um fluxo. E o segundo é uma Activity que é a sua main Activity. A Activity inicial, a porta de entrada, uma splash screen da vida. O que significa? No nosso Android Manifest, que eu vou abrir aqui, lembrando que eu falei na parte do application que aqui fica tudo registrado que quando você manda lá para Google, ele vai ter que ver esse manifesto. Então se você... Não vai entrar muito no mérito, mas enfim, é aqui que ele vê as coisas da sua aplicação. E dentro aqui, na nossa aplicação, que a gente explicou anteriormente, que é a nossa Custom Application, tem a nossa Activity, que na nossa Activity, a nossa Main Activity, que pode se chamar Moro Activity, não importa, a gente está declarando o Intent Filter. Isso aqui é um outro assunto, o que é os Intent Filters, enfim. Mas esse Intent Filter é importante explicar que eu estou falando que ela é a principal e ela que vai abrir, ela vai executar, ela é a primeira porta de entrada para o seu projeto. E a partir disso, que aí sim, a gente vai seguir com o ciclo de vida da Activity. Alguém quer adicionar algum ponto? Perfeito. Tranquilo. Então, seguindo no ciclo de vida da Activity, eu vou separar em dois momentos também, tá? O momento feliz ali, padrão, e o momento de algumas preocupações que a gente vai estando pontuando com outros pontos ali do ciclo de vida. Então, um onCreate, eu vou dar a minha percepção, mas eu gostaria muito que o Moro e o Júnior adicionassem os pontos de vista deles, né? Enfim. Mas na época, quando eu estudei ciclo de vida muito bons anos atrás com Android, um onCreate é quando ele vai criar a sua tela, seja para XML ele vai inflar, ou seja para Compose, ele vai montar a tela, vai desenhar a tela ali, ele vai iniciar qual que vai ser o layout. Então toda a parte de criação ele vai fazer com isso. O onStart, ele é o que eu imagino ali, mais fácil de vocês entenderem, quando você abre qualquer aplicativo, vocês veem uma tela branca rapidinho ali, mas vocês veem uma tela branca, significa que não deu tempo de ou inflar o layout ou renderizar ali o Compose. E vai ficar branquinho, que é o onStart. E o onResume é o que o usuário vê, é o que você está vendo, é o que já está sendo desenhado. O que significa ali, também colocando um pouquinho ali na prática. Se você minimizar um aplicativo, que não vou explicar ainda o que vai acontecer, mas se você abrir de novo o aplicativo, ele vai cair de novo no onStart e depois vai para um resume. Porque ele vai querer mostrar a tela para você. Então eu não vou mostrar a tela para você, que eu estou escondendo. É uma ponto que a gente já vai explicar. A partir do momento que ele vai ter a intenção de mostrar para você e ela já está criada, ela vai cair no onRestart, que é o vizinho do lado, para cair no onStart e depois no onResume, tá? Então, esse é o primeiro pedaço ali de ciclo de vida de aparecer para você. E quando aparece para você, também tem o comportamento do ciclo que ele vai desaparecer para você, ou ele vai deixar de mostrar, ou ele vai deixar de aparecer aquela tela, o que fica mais fácil de você entender. Que é o onPause, ele justamente ele vai saindo da parte de visualização. O onStop é quando de fato ele já vai finalizar ali a tela e ele vai esconder. E o onDestroy é quando ele mata, ele limpa a memória ali, ele vai limpar todas as memórias da sua aplicação, da sua tela, daquele ponto. E um detalhe aqui que é muito importante, isso aqui é trivial, isso aqui é básico, é importante e você sim tem que saber isso. Que é os respectivos. Tudo que é onCreate, você tem que fazer no onDestroy. Tudo que é no onStart, você tem que fazer no onStop. Tudo que é no onResume, tem que fazer no onPause. Como assim tudo, Rodrigo? Se você está criando alguma coisa ou fazendo alguma coisa que você precisa se preocupar com a memória dele depois de falar um pouquinho mais para frente
alguns recursos meio roubados aí, digamos ali, ou até meio caixa preta, que hoje em dia, muitas vezes, você que deve desenvolver até com Compose ou com Coroutines, você não precisa se preocupar. Ou com Live Data também. Porque ele já faz algumas coisas de graças, que a gente já vai entrar mais pra frente. Que é o Lifecycle Aware. Perfeito. Quer falar sobre isso, Moro, do Lifecycle Aware? Não, é isso aí que tu falou, é bem bacana, porque hoje em dia, por exemplo, se tu lança uma corotina no Lifecycle Scope, por exemplo, automaticamente aquele job vai morrer, né? Quando a activity for destruída, né? Então tu não precisa que nem antigamente a gente mexia com RX Java, né? Que a gente tinha que dispose das coisas, né? Então a corotina, quando ela é lançada dentro desse scope, ela é auto-disposable, né? Então tu não precisa se preocupar. Até uma coisa assim bacana também vale salientar, a galera se pergunta por que tem que ter um lifecycle activity. Porque aí entra no ponto que, na minha opinião, né? Por isso que eu acho difícil é complicado programar para mobile, por causa que a gente precisa respeitar todo um life cycle, né? A gente tem que se preocupar porque a aplicação, se alguém ligar para o usuário, o meu app ele vai ir para background, porque a ligação é uma chamada, tá acima de prioridade, né? Então ele vai colocar meu app em background, eu preciso tratar esse comportamento. Então, para o sistema em si, para o Android em si rodar bacana, a gente precisa, né, desse protocolo que todas as aplicações seguem à risca, né, que é o Lifecycle. Cara, muito bem lembrado, Moro. E é justamente isso. Você tem que pensar que o dispositivo Android ele tem algumas limitações, né? Uma delas é dificilmente o usuário vai utilizar o seu aplicativo unicamente. Pode ser que ele mude de app, ou pode ser que, sei lá, venha uma chamada que você comentou, e isso casa muito bem com o que o Rodrigo falou, que é tudo que você fez, você tem que desfazer. Muitas vezes o Android ele vai desfazer algumas coisas automáticas, mas aí o grande problema de tudo isso daqui é, se você não desfizer alguma coisa, você pode ter um vazamento de memória, um memory leak. E todo o ciclo de vida, no fim das contas, isso que a gente está comentando quando você for desenvolver uma aplicação, você tem que pensar em recursos. Não só na experiência do usuário, mas se você fizer alguma coisa e não desfizer, pode ser que o seu aplicativo ele acabe tendo alguma falha, ou o Android, sabe, o celular da pessoa acaba ficando lento, porque tem muitas aplicações que não estão lidando corretamente com alguma coisa que está lá dentro, sabe? Eu vou dar 2 exemplos na prática para vocês ver se ajuda a entendimento um pouco melhor. Mas imagina que você tem uma tela que você só tem uma lista de compromissos ali, né? Enfim, você quer listar uma lista de qualquer coisa, não importa, pode ser de comida, enfim. Você não precisa se preocupar com isso, porque ela não vai mudar, você só quer a lista dela. Provavelmente você vai colocar isso no onCreate. Agora, se você tem alguma coisa que precisa de uma resposta sempre rápida, ou se a pessoa está minimizando o aplicativo para entrar no do banco, modo de dizer, e voltar para ver se já caiu o saldo e essas coisas, lógico, tem o recurso do swipe refresh, que também não vou entrar no mérito, mas você pode utilizar o ciclo de vida ao seu favor. Pegar até um exemplo mais básico ali, se você abre o Netflix no seu celular, se você minimiza ele, você não está mais vendo, então ele vai desligar aquilo, né? Ele vai fechar aquilo. Então essas preocupações, ele utiliza o ciclo de vida ao seu favor, que é o que você também tem que acabar utilizando, tá? Lembrando, esse é o fluxo feliz que eu tô comentando do ciclo de vida. Acho que a primeira tragédia que a gente pode comentar é quando o usuário vai para o Landscape, né? O Moro já trouxe um dos pontos ali que a gente vai trazer ali de problema, ele já explica muito esse app Process Killed, que é a parte do... quando você rotaciona a tela para Landscape, né? Quando você tá por portrait, obviamente. Quer explicar um pouco mais, Moro, sobre isso? Sim, é uma das razões de tu sair do stop para ti ir lá pro onCreate, é quando o cara vira teu celular, né, para Landscape, por exemplo. Aí a Activity precisa ser desenhado de novo, né? Isso quebra muita coisa, né? Por exemplo, muitos comportamentos, aí tem que se preocupar. Se tu tem o poder de negociar, negocia com o teu product lá, Warner, sei lá, para fazer só portrait, ou coloca a cabeça no código e tenta fazer o que o Rods vai recomendando na sequência, né? De persistir informação nessa mudança de configuração. Se não estou enganado também, até quando, além da rotação, quando a gente faz uma troca entre o modo noturno e o modo claro, ele também ativa essa questão de, às vezes, trocar alguma coisa ou perder algum estado, perder alguma informação que você tem em tela, e tem como a gente remediar esse tipo de situação. Eu vou falar a forma mais antiga, né, que você conseguia manipular isso. Por que eu tô falando antiga? Porque tem algumas coisas hoje em dia, eu não sei quanto tempo você está no desenvolvimento, tá? Você que está assistindo. Mas tem algumas manobras hoje que têm facilitado muito o desenvolvimento de Android, com Compose, com o View Model, com o View Model Scope, são tudo coisas que a gente vai estar explicando. E ela facilita, ela resolve alguns problemas como esses que a gente está falando. Se você, antigamente, hoje em dia também depende da situação, você precisa se preocupar em salvar as coisas para quando mudar ou girar a tela, ou se preocupar com essas mudanças, você conseguir manter a integridade do visual,
você precisa utilizar o Save Instant State. Que significa o quê? Quando você vai estar finalizando alguma coisa ou girando, que nem eles falaram, você precisa se preocupar em salvar as coisas, passar seu objeto para o super da Activity desse próprio método, que é um Save Instance State, para quando ela for recriada, você já consegue pegar esses estados, esse state aqui do Save Instance State, que são os dados, para poder estar preenchendo com valor corrente, ou com level, qualquer coisa que você precisa da sua necessidade. Isso é uma das formas de tratamento que não é muito mais comum hoje em dia, porque a gente vai entrar num outro cara, pelo menos a gente já vai explicar, não sei se vai dar tempo nesse vídeo, mas a gente vai explicar sobre o View Model. E o View Model ele resolve bastante esse tipo de problema, tá? Então não deixa de acompanhar o Codando TV, já até peço para se inscrever no canal caso você já esteja aqui e ainda não se inscreveu, tá? E essa foi a proposta que a gente trouxe para vocês ali de estar explicando uma custom, vocês meio com custom, hein, gente? Uma application, o ciclo de vida da application e o ciclo de vida da Activity, tá? Tomara que tenha ficado bem claro e tenha desmistificado um pouco ali. Se ficou alguns pontos em dúvidas ou não ficou muito claro, deixa nos comentários que não tem problema. A gente faz um adicional, um complemento disso aqui para estar complementando alguns pontos que pode ter faltado, mas acredito que ficou o mais completo possível ali que você pode estar utilizando no seu trabalho e de fato vai te ajudar muito a resolver problemas, a entender como que funciona.